E eu quero te convidar a abrir essa mesma palavra no capítulo 17 do livro do Evangelho que Lucas escreveu, a partir do verso 11. Nós vamos meditar nesse texto da palavra, no momento da vida, do ministério do nosso Senhor Jesus. Quero te convidar a ficar sentado mesmo, mas com reverência a esse tempo da palavra, lermos a palavra do Senhor, amém? A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e que gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te-nos de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra, e aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que ela pode transformar e ela transforma a vida de um homem? Então eu te convido a fechar os seus olhos mais uma vez e dizer: Senhor, que o meu coração seja realmente uma terra fértil para a tua palavra nessa noite. Que o meu coração possa abrigá-la e que os ouvidos espirituais possam estar abertos para recebê-lo e assim como uma semente possa germinar e frutificar no meu coração. Essa oração de entrega que eu faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos chegando aí, final do mês de novembro, e todo mundo sabe que essa última semana de novembro nós temos algo muito especial, não é? Todo mundo está aguardando o ano inteiro por essa data, e a gente está com uma ansiedade tremenda para acontecer essa data. Já estamos nos preparando para essa data, e ela vai acontecer essa semana, e não é o Black Friday. Não é o Black Friday, irmãos, mas é o dia de ações de graça. Dia de ações de graças. E eu estou antecipando aqui, porque, quem sabe, ainda teremos tempo para ter um culto de ações de graça, ainda, porque domingo, né, ainda estaremos reunidos, ainda é novembro, se eu não me engano. Então, de repente, teremos um culto especial para isso. Mas quero antecipar, porque muitas lojas já estão antecipando o Black Friday, amém? Então eu vou antecipar também nessa noite, aqui, não o Black Friday, mas o dia de ações de graça. Se há algo que alegra o coração de Deus, e eu posso dizer que alegra o coração dos homens, é a gratidão. Não há nada mais gratificante, né? Não que a gente faça, irmãos, as coisas pensando em sermos reconhecidos. Não que façamos as coisas apenas com essa intenção de que as pessoas venham bater nos nossos ombros, nos dar um abraço e dizer: muito obrigado, você foi tão gentil, você foi tão carinhosa, você foi tão prestativo, eu quero agradecer, muito obrigado por tudo que você fez. Mas quando isso acontece, como é que fica o seu coração? Quando aquela pessoa que você fez porque você amava, porque você era, né, tem ela como uma pessoa especial, você fez porque estava ao teu alcance, fez porque o Senhor te compeliu a fazer, e o seu coração foi comovido, foi mexido, o Espírito Santo te incomodou, você saiu de lá e fez, e foi uma coisa assim tão especial para você, que era você que talvez agradecesse a pessoa. Olha, muito obrigado por eu poder te ajudar, foi tão bom, fez tão bem para mim, quero te agradecer. Mas, na verdade, quando nós recebemos a gratidão, o obrigado, quando nós recebemos, é tão bom, amados. E isso todo ser humano gosta.
Essa noite a palavra é exatamente essa. Não eram 10? Por que só um voltou? Não eram 10 os leprosos? Por que só um achou importante? E eu comecei a meditar nesse texto pensando justamente não na Black Friday, mas no dia de ações de graça. E é uma coisa que na igreja eu me comovo todas as vezes que a gente faz culto de ações de graça, seja pelo motivo que for, pelo dia que nós separamos para fazer isso. Às vezes fazemos cultos de ações de graça pelo aniversário, não é verdade? De alguém, aniversário de casamento, mas também fazemos culto de ações de graças quando queridos nossos já estavam à beira da morte e o Senhor, pelo seu poder, milagrosamente os curou. Já fui em cultos assim, de pessoas que estavam já desenganadas pelos médicos, com um quadro gravíssimo do câncer ou de outra enfermidade que não tem solução, mas o Senhor não conhece essa palavra, amém? Não há essa palavra no dicionário do Senhor, assim diz, o Evangelho diz assim que Deus do impossível, porque para Deus não há impossível. É maravilhoso isso, mas pensando nela, eu fiquei pensando assim, Senhor, acho que hoje quem vai agradecer vai ser a igreja, porque na hora que o Senhor começou a tocar no meu coração nessa palavra, eu pensei, não por causa de um, sabe? Porque esse um voltou. Mas eu pensei, qual seria o motivo para não voltar? E aí, irmãos, são 10 curados, 9 ingratos. E eu pensei em 9 motivos. Então, até meia-noite a gente termina essa mensagem, né? 9 motivos pelo qual você e eu somos ingratos. É um texto complicado, é um texto difícil? Não, é um texto muito simples, é uma narrativa. Ali, Jesus passando já para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar na aldeia, ele estava ali num lugar onde muitas pessoas de muitos lugares estavam presentes. Saiu-lhe ao encontro 10 leprosos. Entenda que, para começar a história, Jesus foi procurado. Nessas horas é o que nós mencionamos aqui no domingo passado, quando lemos e meditamos no Salmo 32, quando nós já não aguentamos mais a carga do pecado. E aí o salmista dizia, né, como na mensagem do domingo passado, nós falamos, quando os meus ossos já estão envelhecendo, e enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, e então eu confessei. O salmista diz, não aguento mais, chega. Deixa eu procurar Deus, deixa eu pedir perdão, já não estou suportando. Os leprosos, irmãos, já não aguentavam mais. Sabe por quê? Porque eu sei que os irmãos aqui sabem, mas talvez algumas pessoas que estão nos assistindo na sua casa não saibam o que acontecia com o leproso no tempo de Jesus e anterior a esse tempo, no tempo de Moisés. O leproso é aquele que era considerado impuro, amados, por qualquer situação na sua pele, né? É claro que nós temos aí a hanseníase como, né, o símbolo de lepra hoje, mas todas as doenças que fossem na área da pele, todas as enfermidades, elas poderiam ser interpretadas como lepra. Mas aí, pastor, se aconteceu isso, o que acontecia com essa pessoa? Boa pergunta. Essa pessoa, ela não podia mais viver em família. Essa pessoa não poderia mais viver na cidade. Essa pessoa teria que ficar em isolamento social. E hoje nós sabemos o que é isso, né, irmãos? Já dói, não dói? Não poder ir visitar os avós, os entes queridos, não poder frequentar os seus ambientes sociais, seu clube, o cinema. Imagina você não poder abraçar seu filho. Imagina você não poder ir na igreja, no meio do povo, chegar ali para a adoração. Imagina você perder a Páscoa. Imagina você perder a festa de Pentecostes.
Imagina você perdendo tudo porque a sua pele agora te denuncia. E quando as pessoas te veem na rua, você é obrigado pela lei a dizer: impuro, impuro, impuro. Às vezes, quando você lê, perde a essência, mas quando você volta a pensar, dá vontade de chorar, porque é alguém que foi excluído. E não tem coisa pior nesse mundo. Se você já se sentiu ou está essa noite se sentindo excluído, não há nada pior do que se sentir excluído. E quando eles ouviram que Jesus ia passar, amados, ali, o coração deles se encheu de esperança. De repente, a gente vai e a gente fala com esse Jesus. De repente, ele que é um profeta, que a gente não conhece, sabe ainda se ele é o Messias, se ele é o profeta, não importa. Mas onde ele passa, eu ouvi falar que ele cura. Gente, se Jesus ressuscita mortos, Jesus também limpa a lepra. Vamos lá. Amados, a esperança brotou. É o desejo do meu coração que essa noite, no teu coração, brote a esperança de que se Deus é Deus de ressuscitar mortos, Ele pode entrar no teu coração hoje e te dar a paz, te dar alívio. Ele pode, nessa noite, por uma oração tua de entrega, de colocar: Deus, entra na minha vida. Eu falei essa semana e vou falar de novo. Tem que falar para o Senhor: Senhor, eu quero. Não temos livre-arbítrio, amados, mas precisamos entender que sem Jesus não dá. E quando o homem reconhece isso, quando eles reconheceram, eles correram até Jesus. E isso, amados, é o que abre o texto, é maravilhoso. Mas, depois que eles fizeram isso, Jesus faz outra vez uma prova de fé. Você vai receber a tua bênção. Vou fazer uma prova com vocês. Vocês estão leprosos? Eles olharam: sim, estamos. Vocês ainda estão imundos? Sim, estamos. Mas vocês vão pegar o caminho, vão até o sacerdote e vão se apresentar para ele. Ok? Me lembra Naamã, né? Que foi ter com o profeta do Senhor e lá recebeu a seguinte mensagem: vai e lava-te lá no Rio Jordão 7 vezes. O homem foi de lá muito mal, porque o profeta nem recebeu. Amados, não é que Jesus fez descaso, é que Jesus quer mostrar o seu poder. Ele pode fazer agora, Ele pode fazer no caminho, Ele pode fazer quando você chegar lá, não importa a hora, creia no Senhor. Amém? E é isso que aconteceu. Quando eles chegaram lá, estavam limpos. E ali, nesse exato momento, diante do sacerdote, eles teriam que fazer algumas coisas, evidentes. Né? Se você entrar lá em Levítico, você vai olhar que tem umas regras para que a pessoa seja pura. Mas alguém que leu as regras, pensou nas regras, provavelmente percebeu que haveria um sacrifício e um tempo de isolamento de pelo menos 7 dias. Então, provavelmente, muitos deles não voltaram porque foram direto para o isolamento. Cumpridores da palavra, cumpridores da lei, mas o coração estava muito além disso, amados. Será que havia alegria? Será que havia explosão de alegria? Será que havia um coração grato? Ou havia apenas alguém com um motivo maior para não estar ali? Pensei sobre isso. Como a Bíblia não diz, quero hoje avançar em pensar hoje se esses 10 leprosos estivessem sendo curados aqui na nossa sociedade. Quais seriam as dificuldades para serem gratos? Eu pensei que talvez alguém dissesse assim: Deus é Deus, não fez mais que a sua obrigação. Sabe, tem pessoas que têm um coração tão frio, que ao reconhecer Jesus, ele acha que Jesus veio para fazer as coisas para ele. Não é verdade? E acha que Deus é obrigado a dar bênção, dar saúde, dar prosperidade. Tem gente que acha que Deus é obrigado a resolver problema,
obrigado a dar satisfação. E quando alguém está morto ali, você está diante do caixão, você culpa Deus. Deus, por que você levou minha mãe? Deus, por que você levou meu pai? A frieza no coração de que Deus é alguém que é feito um gênio. Esfrega-se a lâmpada, ele aparece e você faz o seu pedido. Se o teu coração está assim essa noite, eu quero dizer para você que o Senhor é Deus vivo e verdadeiro, amém? A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É por causa da misericórdia de Deus que nós temos hoje algo chamado salvação. E a salvação ela não é obrigação de Deus. O homem é que tinha responsabilidade diante do Senhor de ser fiel, não foi. Mas o Senhor, no seu grande amor, providenciou o plano de salvação. O Senhor, no seu grande amor, providenciou, no qual o seu próprio Filho viria e morreria. E Ele veio e morreu. Ele fez, a obra redentora aconteceu. E justamente agora, você está livre da lepra. Mas Jesus não fez isso por obrigação. Ele fez por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez o seu motivo de ser ingrato não seja esse, mas seja não pedir para ser curado. E ainda é pior, né, irmãos? Quando você ouve pessoas assim dizendo, eu não pedi para Jesus morrer na cruz. Já ouviu isso de alguém? Eu, infelizmente, já ouvi várias vezes. A ingratidão que muitas vezes a gente faz para o pai e para a mãe, né? Mas olha, eu paguei a mensalidade da sua escola e você não está estudando. Não pedi para pagar? Já viu isso? Jovens, adolescentes, crianças. Não pedi para pagar? Não pedi? Levanta o ombro assim, né? A ingratidão, ela faz até alguns sinais, né? Tipo, a pessoa faz assim. Será que esse é o teu coração? Não pediu para Deus, para Ele enviar Jesus, morrer no seu lugar? Não pediu para o Senhor pagar o preço do teu pecado? Então, tanto faz, se Ele quiser salvar, salva, se não quiser, não salva. A gente faz isso com os nossos irmãos, né? Com os nossos pais, com as pessoas. Eu quero que você pense muito sobre isso. Ser grato, amados, é importante. Terceira coisa, talvez, quem sabe, você diria assim, eu não queria ser curado, eu queria morrer. E quantas as pessoas estão sofrendo de depressão? Quantas pessoas estão pagando o preço de uma vida vazia, porque depressão é vazio, e pensando em se matar, pela doença que existe, é real, é verdadeira. Depressão é algo que atinge a nossa emoção, as nossas emoções atingem o nosso corpo, as doenças psicossomáticas estão aí, e o assunto não é esse. Mas tem hora que, ao invés de ser curado, eu queria bem era morrer. Tem hora que eu queria, na verdade, era parar com tudo. Tem hora que, na verdade, eu não queria ser promovido no trabalho, eu queria pedir conta e sair do trabalho. Tem hora que, na verdade, eu não queria que a minha vida fosse transformada, mas sim que eu morresse, porque acabava tudo, deixava tudo. Para você que está desesperado, achando que uma lepra que te coloca em uma posição de humilhação, ela é suficiente para você desistir da vida, eu declaro para você essa noite, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Proponha no teu coração não morrer, mas viver. Jesus limpou você, leproso, não para você morrer daqui a alguns dias pelo câncer de pele, mas para você viver e viver muito e uma vida abundante e desfrutar da vida eterna. Se você está assim essa noite, Jesus está perguntando, aonde está você? Por que não voltou? Eu te amo e tenho uma vida nova para te oferecer. Pode ser que em quarto lugar você diz assim, eu vou aproveitar cada minuto agora. Porque eu estava leproso, humilhado,
eu estava feio, sujo, eu estava fétido, eu estava deplorável. Agora Jesus me libertou, fico muito feliz, mas ao invés de voltar e agradecer, sabe o que eu vou fazer? Vou viver a vida, vou sair pulando, vou dançar, vou curtir, vou correr atrás de muita coisa, vou atrás do amor da minha vida, vou atrás do emprego da minha vida, vou fazer um curso que eu queria, eu quero me envolver, eu quero ficar rico, eu quero aproveitar essa vida, porque agora eu ganhei uma nova chance. Pare! É tempo de gratidão. A minha vida não pode ser só para mim. E enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo toca no meu coração um hino que, não sei se eu consigo cantar, mas ele diz assim, acho que é da harpa cristã, me ajuda aí, presbítero Camilo. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar do teu amor, a minha alma lava, Salvador. E nós vamos embora louvando. A tua vida não é só para você. Jovem, a tua vida não é só para você. Adolescente, a tua vida não é só para você. Milhares de pessoas estão aguardando o teu testemunho de que Deus é Deus que limpa a lepra, que livra do pecado, que transforma a vida de um jovem que não precisa viver o status quo desse século, que ele pode ser feliz vivendo na presença do Senhor e que não necessita de droga, nem de bebida, nem de sexo liberado, nem de gêneros, nada dessas coisas. Eu só preciso do Senhor. Se você pensa assim, lembre-se, a tua vida não é para isso. Não foi para isso que Jesus te curou. Amém? Talvez você pense que tinha alguém mais importante para ver. E eu penso que de repente é verdade. Ai, eu estou curado. Eu vou para minha mãe, eu tenho que dar um abraço da minha mãe. Eu preciso falar para ela, mãe, eu estou curado, mãe. Vai ser a maior alegria dela, porque eu estou afastado da família há anos. Perdido há anos. Humilhado há anos, expulso há anos. Eu vou voltar e dizer, mãe, eu te amo, agora que eu estou limpo, pai. Vai voltar para a esposa, para os filhos. Amado, sabe o que isso quer dizer? Que alguém está ocupando o lugar acima do Senhor. Idolatria. Ah, pastor, é minha família. Sim. Mas temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Temos que amar o Senhor sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Mas é errado amar a família? Não, não é errado. Você vai ter o resto da vida para viver em família. Você vai voltar para sua casa. Jesus te deu isso. Tem gente, amados, que quando começa a viver uma vida familiar, esquece do Senhor. Casei, agora não tem mais tempo. Lembra daquilo que Jesus falou? Da parábola do convite para aquelas bodas, para o tempo da festa, e aí alguém disse, casei, não posso ir. Claro que a Bíblia nos ensina que aquele que é casado cuida das coisas, né, referentes à sua família. Você pode ser assim, mas em primeiro lugar estará o Senhor. Senhor, eu te dou graça pela minha mãe, eu te dou graça pela minha esposa, pelo meu filho, te dou graça pelo meu marido, te dou graça, Senhor, pela família que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor. Ser grato, amados, é lembrar que até essas pessoas, elas só estão na tua vida porque Jesus te deu. Amém? E nós estamos caminhando. Pensei que ia acabar, demorar até meia-noite, mas acho que vai acabar. Tem pessoas pensando assim, talvez, apesar de Jesus me curar, mas eu fiquei sabendo que ele é galileu, rapaz. E pode por acaso vir alguma coisa boa de Galileia? Sabe, talvez até aceito que Jesus tenha me curado, até aceito esse negócio de crente, sabe? Eu gosto, acho bacana, passo lá na frente da igreja, é lindo. Esses dias eu encontrei um irmão que congregou aqui durante muitos anos, e só não vou falar o nome dele, porque ele não me autorizou, mas ele contava, amados, que ele passava aqui na frente dessa igreja todos os dias, criança,
e a vontade dele era entrar na igreja. E a mãe dele puxava ele e falava assim, a gente não pode entrar nessa igreja, essa igreja é de crente. Né? E ele não entrava, mas quando ele tomou a adolescência e tomou a juventude, quem levou ele foi a mãe. Né? Por quê? Porque às vezes a gente tem preconceito. Hoje, se você falar de pastor para as pessoas, antigamente eu ia falar assim, pastor, todo mundo olhava. É o pastor. Hoje, quando eu falo de pastor, é pastor. Né? Trataram de destruir a imagem do Evangelho, a imagem dos crentes, a imagem da igreja, mas é justamente lá que Jesus está fazendo o milagre. Sabe, se você tem preconceito no teu coração, recebe a bênção, mas não se posiciona diante de Deus, você está culpado diante do Senhor. Essa é a palavra para você. Acho legal e tudo, mas eu não vou me comprometer, não vou me batizar, não vou ser membro da igreja, não vou ir para o seminário ser um pastor, missionário, não vou fazer isso, não vou dedicar minha vida, não vou cantar no coral, não vou participar de nada, porque assim, eles são crentes, né? Muitas pessoas, Nicodemos foi um deles, que trabalhou de ir atrás de Jesus na calada da noite, para poder falar com Jesus, que ele queria ouvir, ele sentia sede, fome, daquela palavra que Jesus tinha, daquilo que ele trazia, porque era a palavra viva, é a palavra viva, ele é o verbo que se fez carne. Irmãos, imagina ouvir Jesus, até eu iria fazer, mas ele foi na calada, escondido, ingrato. Se você está assim, provavelmente você está na linha dos questionadores, né? Questionam e não se posicionam. Eu tenho umas coisas contra, sabe? Então, posicione-se, tenha coragem, como diz isso. Um dia eu ouvi uma mensagem e eu fiquei bastante assustado, na polêmica, mas o pastor falou, tenha coragem de dizer, Jesus, eu não te amo. Você tem coragem de fazer isso? Porque a gente precisa se posicionar, esse é o tempo. Diga para o Senhor, Jesus, eu te amo, e todo mundo vai saber. Amém? Talvez seu motivo fosse que, tanto faz, se Jesus quer curar, o problema é dele. Talvez fosse por uma obrigação de Jesus, tem que curar mesmo, porque ele é Deus. Talvez a dificuldade de ser grato é porque você preferia morrer do que ser curado. Ou seja, Jesus vai lá e faz ao contrário do que você queria. Muito bem, pode ser que talvez seu problema que você tinha pessoas mais importantes, coisas mais importantes para fazer, deixa Jesus para depois. Talvez o seu problema é que você quer questionar Jesus, receber a fé, receber a bênção, mas não se comprometer com o Mestre. Porque quando voltasse, né, irmãos, sendo ele limpo, todo mundo veria, né? Ele não voltou. Talvez você ficou pensando assim, precisava voltar para agradecer? Ninguém me avisou. Precisava voltar? Eu nem sabia, mas, puxa, por que ninguém me falou? Eu teria voltado. E, amados, aí nós estamos falando de alguém que tem total desconhecimento do Senhor. Pessoas que, não conhecendo a Deus, não fazem sua vontade. Pessoas que, não conhecendo a Deus, não sabem como se posicionar diante do Senhor. E a palavra do Senhor é tão clara, amados, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Se você não conhece Jesus, precisa conhecer. Se você não sabia que Jesus morreu na cruz, precisa saber hoje. E agora, a partir do momento que você sabe que Jesus morreu pelos teus pecados, você precisa saber que Ele quer ser salvador da tua vida, não apenas o Deus histórico, não apenas ficar preso no seu pescoço, mas está dentro do teu coração. Se você é desses que nem sabia que tinha que agradecer, né? Às vezes minha mãe ficava ensinando a gente, vocês estão nesse tempo? A mamãe falava assim, vai lá, agradece. A gente ganhava a bala, às vezes da avó, dava a balinha, a gente ia lá, pegava a balinha, meu pai falava, como é que fala? Obrigado, vó, obrigado. Irmãos, é importante demais saber. Se você é ingrato porque não sabia, sabe agora, seja grato. Grato a Deus. Grato ao Senhor por tudo que Ele te fez. Está acabando, tá, irmãos?
porque nós já estamos no 8. É que eu não voltei porque não era milagre. Eu não voltei porque eu estava em tratamento, fiz um tratamento, sabe? E eu fiz uma cirurgia, estava tomando um medicamento forte ali, bom, negócio top, um médico muito bom. É por isso que eu não voltei, porque na verdade não é que Jesus me curou, entendeu? É que eu estava num processo de cura já, e por isso que eu não voltei. O pessoal fica nessa ilusão, né? Achar que Deus cura. Tem gente, irmãos, que acha que Jesus não curou porque ele fez uma cirurgia e está bom. Tem gente que acha que Jesus não curou porque ele tomou um remédio e ficou bom. Mas essa noite eu vou te fazer uma pergunta. Quem revelou para a ciência todo o saber dela? E aí você vai fazer uma viagem comigo, talvez pensar um pouquinho para estragar a mensagem, né? Já viu quando o pregador estraga a mensagem? Ele traz uma heresia particular, essa hora, né? Ih, vai estragar tudo, pastor. Mas o que será que Jesus, o que será que Deus falava com o homem ao final da tarde? O que será que era a conversa de Deus com o homem no final da tarde? Será que Deus não revelou nada para Adão, para Eva? Deus não falou nada para eles? Como é que acontecem as descobertas científicas do nada? Errei um cálculo e acertei. Errei um pouquinho aqui, botei um pouquinho mais de uma substância e acertei, achei a solução. Né? Você já viu quando você vai para o carro está quebrado, você mexe, olha em tudo, aí de repente você, por acaso, vai lá e mexe, torce lá um cabo e pegou o carro. Como é que é isso? Não há nada, nem conhecimento que não foi revelado pelo Senhor, amém? Você precisa crer que seja pelos médicos, seja pelo milagre da oração, seja como for, é o Senhor que é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que revela a ciência, o Deus que faz milagres, amém? Por último, talvez eu não fale, eu não agradeça, sabe por quê? Ninguém me diz obrigado. E você talvez seja uma pessoa ressentida, porque ninguém te agradece por nada. Trabalho e ninguém me agradece. Faço, ninguém me reconhece. Estou à disposição, mas ninguém sabe dizer obrigado. Todo mundo acha que eu sou obrigado a fazer. Todo mundo acha que eu fiz porque eu quis. Todo mundo acha que eu fiz o que eles não queriam. Fiz para o bem, mas eles não reconhecem. Talvez você esteja exatamente no lugar do Senhor Jesus agora, pensando, onde estão os 9? Então, pastor, já que não me reconhece, também não reconheço ninguém. Já que não me agradece, também não agradeço ninguém. Já que não me dizem obrigado, também não digo obrigado. Essa noite o Senhor Jesus quer curar o teu coração, amém? Porque tudo que você faz, o homem não reconhece, mas o Senhor reconhece. Você pode dizer um amém? O homem ingrato machuca, amados. Você quer saber de ingratidão? Procure alguém da liderança da sua igreja. Procure alguém que está numa liderança numa empresa. Quer saber quanto está ferido alguém? Procure o pai e a mãe. O seu mesmo, não é dos outros não. Procure o seu pai, a sua mãe, pergunta para ele. A ingratidão machuca. E quando a gente trabalha, faz a obra, principalmente a obra do Senhor, e não é reconhecido, dói, fere, dá vontade de parar, e principalmente não dá vontade de elogiar nada, não dá vontade de apoiar nada, não dá vontade de dizer nada que seja positivo. Não reconhece, também não reconheço. Mas o Senhor quer te curar essa noite. Que Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? E disse Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A Bíblia não relata o motivo pelo qual
esse um voltou. Mas sabe o que eu penso? Que quando ele conversou com os outros 9, e se ele ouviu todas essas coisas que eu trouxe aqui, porque isso foi uma coisa que o meu coração trouxe para pensar na nossa realidade hoje, não quer dizer que eles fizeram isso, ou que eles sentiram isso, mas possivelmente foi algo semelhante. Mas quando ele ouviu alguém dizer que Deus não fez mais do que obrigação, ele disse, é pela graça. Eu vou lá voltar e vou agradecer a Deus porque Ele fez sem o meu merecimento. Quando ele ouviu o outro que disse, eu não pedi, ele falou assim, eu também não pedi, mas estou extremamente tocado, mexido. Ele mudou a minha história. Ele transformou a minha vida. Eu nunca mais vou ser humilhado porque Jesus me curou. Quando ele ouviu alguém dizer que ele preferia a morte, ele fala, mas não fale isso, porque eu estava beirando a morte, mas agora eu estou vivo. Quando ele ouviu alguém dizer que queria aproveitar cada minuto, ele fala, eu também quero aproveitar todos os dias, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Talvez você e eu não saibamos qual o motivo de quem não veio e o motivo de quem veio, mas o importante é que nós devemos dar glórias ao nome do nosso Deus. A gente sabe, os salmistas falam, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai, fala o Novo Testamento, nós precisamos aprender a ser gratos. Você tem como ser grato pela família que Deus te deu, essa mesmo que você reclama, critica. Você tem como agradecer a Deus pelo emprego, apesar de não te pagarem o suficiente, não te reconhecerem como um profissional. Você tem como agradecer a Deus pela tua saúde, embora esteja debilitada em alguns aspectos. Você precisa agradecer a Deus pela vida eterna. Seja grato. Seja grato essa noite. Seja grato a Deus. Coloque-se diante do Senhor para agradecer. Aprenda a reconhecer o teu irmão naquilo que ele te fez. Ele não é obrigado a fazer. Mesmo o teu funcionário não é obrigado a fazer. Ele faz e você pode ver que ele se alegra quando você fala obrigado. É tão bom, amados. Quer curar alguém? Fale obrigado. Alguns dias atrás, um pastor trouxe um testemunho de que ele foi muito maltratado no aeroporto. E a menina que serviu o café estava maltratando ele e a esposa. E ele ficou muito irado, a esposa também. De repente, Deus colocou no coração dele uma palavra. Ele falou assim, olha, eu quero te agradecer. Aí ela disse, por quê? Porque do jeito que você está agora, que eu estou vendo você nervosa, chateada, provavelmente você está vivendo algo muito difícil. E você ainda assim saiu de casa e veio aqui trabalhar e me servir. Quero te agradecer. Aquela menina chorou. Porque alguém reconheceu. Ela foi ríspida. Ela foi brava, ela foi realmente uma pessoa incoerente com a sua função. Mas, sabe, o muito obrigado cura feridos. Não é o que a palavra ensina? A palavra branda suscita a ira, dissipa a ira. Obrigado por você estar aqui essa noite. Obrigado por você ouvir essa palavra. Obrigado por você ser o homem e a mulher de Deus que você é. Obrigado por você, nessa noite, abrir teu coração e receber Jesus aí como um Salvador da tua vida, como o único e suficiente Salvador. Obrigado. Nós vamos agradecer a Deus essa noite. Que Deus toque no teu coração e seja você esse que volta, seja você esse que agradeça, seja você que reconheça, e embora tudo possa ser contrário, mas o Senhor é digno, amém? Do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão.